Pergunta: o que significa que Jesus é o Cordeiro de Deus? Quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus em João capítulo 1, verso 29 e João capítulo 1, verso 36, é uma referência ao fato de que ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado. Para podermos compreender quem Cristo era e o que ele fez, precisamos começar no Velho Testamento, onde encontramos as profecias sobre a vinda de Cristo como expiação do pecado. Isaías capítulo 53, versículo 10. Na verdade, o sistema de sacrifícios estabelecido por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Cristo, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados de seu povo. Romanos capítulo 8, verso 3, Hebreus capítulo 10. O sacrifício de cordeiros fez um papel muito importante na vida religiosa dos judeus e no seu sistema de sacrifícios. Quando João Batista se referiu a Jesus como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, João capítulo 1, verso 29, os judeus que o escutaram provavelmente pensaram imediatamente em um dos vários sacrifícios importantes. Com a época da Páscoa judaica se aproximando, o primeiro pensamento pode ter sido o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das mais importantes festas judaicas e uma celebração em memória de quando Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito. Na verdade, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa e o processo de marcar com sangue as ombreiras e as vergas das portas das casas para o anjo da morte passar pelas pessoas que estavam cobertas pelo sangue. Êxodo capítulo 12, versos 11 e 13. É um lindo retrato do trabalho expiatório de Cristo na cruz. Um outro sacrifício importante que envolvia cordeiros eram os sacrifícios diários do Templo de Jerusalém. Toda manhã e noite, um cordeiro era sacrificado no templo pelos pecados do povo. Êxodo capítulo 29, versículos 38 a 42. Esses sacrifícios diários, como todos os outros, tinham como propósito apenas direcionar as pessoas para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Na verdade, a hora da morte de Jesus na cruz corresponde à hora do sacrifício noturno que estaria sendo realizado no templo. Os judeus daquele tempo também teriam conhecimento dos profetas do Velho Testamento, como Jeremias e Isaías, cujas profecias previam a vinda daquele que seria como cordeiro levado ao matadouro. Jeremias capítulo 11, versículo 19, Isaías capítulo 53, versículo 7, e cujo sofrimento e sacrifício providenciariam a redenção para Israel. Naturalmente, a pessoa que foi profetizada pelos profetas do Velho Testamento era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Enquanto que a ideia de um sistema de sacrifícios pode nos parecer estranha nos dias de hoje, o conceito de pagamento ou restituição ainda é um que podemos facilmente entender. Sabemos que o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23, e que nossos pecados nos separam de Deus. Também sabemos que a Bíblia ensina que todos somos pecadores e que nenhum de nós é justo diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por causa de nosso pecado, somos separados de Deus e permanecemos culpados diante dele. Portanto, a única esperança que podemos ter é se Deus vai providenciar um caminho para nos reconciliar a ele. E foi isso que ele fez, ao mandar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Cristo morreu para fazer expiação pelo pecado e para pagar pela penalidade dos pecados daqueles que têm colocado sua fé nele. É através de sua morte na cruz, como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, e pela sua ressurreição 3 dias depois, que agora podemos ter vida eterna e acreditarmos nele. O fato de que Deus mesmo tem providenciado o sacrifício que expia, paga pelo nosso pecado, é parte da gloriosa boa notícia do Evangelho, que é tão claramente descrita em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.